Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Diálogos com Dani podcast. Estamos também na plataforma Instagram, YouTube e Spotify. Você que nos acompanha pelo Spotify, se quiser avaliar o nosso canal em 5 estrelas, para que essa mensagem, esse programa, esse episódio chegue a mais pessoas aí. Hoje eu estou feliz da vida, porque estou aqui com o Rafa Zimbaldi. Ele é o nosso deputado estadual pelo estado de São Paulo. Também foi vereador por Campinas, presidente da Câmara, né, de Campinas, é um ativista pelo nosso estado de São Paulo, e eu trouxe ele aqui para a gente falar sobre jornada, estilo de vida, futuro, não é? E fico muito honrada da gente ter uma pessoa também para falar sobre tudo, né, de uma forma humana. Posso chamar assim, Rafa? Obrigada Com por vir. certeza, Dani, obrigado. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Né, agradecer o carinho também das pessoas que te assistem, te acompanham. E eu também sou um fã seu, né? Porque eu te acompanho também, vejo as suas entrevistas. Parabéns. Obrigada, Rafa. Vamos começar do começo, porque algumas pessoas, esse programa vai ter uma abrangência que não vai ser só o estado de São Paulo. Eu acho que é interessante você dizer como tudo começou, né? Quem é o Rafa Zimbaldi, e também, Rafa, por que não o porquê da política? Porque isso é uma profissão, Uhum. né? Assim eu enxergo, pelo menos. E aí, como começamos? Dani, sou nascido em Campinas, né? Nasci na região do Ouro Verde. Eu nasci em 1981, estou com 42 anos hoje. E, assim, sou orgulhoso de Campinas, né? Tenho um orgulho muito grande da nossa cidade. E eu, a época que eu nasci, em 1981, era uma região muito carente. A Sim. região do Ouro Verde era uma região muito carente, né? Não tinha asfalto, não tinha saneamento, não tinha iluminação. Era uma região que estava ainda em desenvolvimento. A maioria dos bairros lá eram muito espaçados um do outro. A grande maioria é tudo pasto ainda. O meu pai, em 1977, ele assumiu a presidência do bairro lá do Parque Universitário. Então, 77, o meu pai presidente de bairro. Em 1981, nasce o Rafa. Né? Eu tenho um irmão mais velho que nasceu exatamente em 1977, quando eles mudaram para a região do Ouro Verde. E o meu pai, ele foi é, presidente de bairro e foi candidato a vereador no primeiro mandato dele em 1982. O seu pai, vamos colocar aqui para quem não conhece, é o Salvador Zimbaldi. Salvador Zimbaldi. Foi Isso. vereador em Campinas e deputado federal. Meu grande orgulho, viu, Dani? Eu Imagino que tenho, sim, o tenho, nosso. tenho uma alegria muito grande. Assim, ele é vivo, graças a Deus, mas eu falo que meu pai me deixou uma herança política muito grande, que é o caminho correto da política, é a boa política. Então, em 1982, ele foi candidato a vereador pela primeira vez e perdeu a eleição. Tá. 1983, em 82, quem ganhou para prefeito de Campinas foi o Magalhães Teixeira. Aham. E o Magalhães Teixeira convidou meu pai para ser administrador regional, Certo. lá da região do Ouro Verde, Aham. exatamente para desenvolver a região. E eu sempre fui uma pessoa, sempre fui um filho muito apegado ao pai. Tá. Então eu tenho dois irmãos. Eu tenho o meu irmão, que nasceu em 1977, 40 e. Ajuda, Quarenta e 46, seis, isso, é. 46, Eu nasci em 46, 76, isso, é. 47 esse ano. Exatamente, isso. Eu com 42 e a minha irmã com 37 anos. Certo. Mas eu sempre fui apegado ao meu pai, então eu gostava de sair com ele, de passear com ele, né? Com 5, 6 anos de idade eu acompanhava o meu pai para os bairros todos. Naquela época não existia celular, não existia. Então assim, TV a cabo. TV a cabo, né? Ainda mais na periferia, né? Exatamente, é. Então assim, foi algo que foi desenvolvendo em mim essa relação, esse contato mais próximo com a população, porque o meu pai, ele era um cara muito presente, né? Certo. Então ele na administração regional ele precisava resolver muitos problemas. E eu acompanhava muito, Dani, e isso foi fazendo com que eu me encantasse com aquilo que, né? Então, para você ter uma ideia, eu saía final de semana com meu pai
eu colocava no corcelzinho dele, eu colocava a minha lata de linha, a minha pipa, e onde o meu pai ia, eu ia soltar um pouquinho de pipa. Tá. E eu me lembro até hoje, né, que é algo que ficou marcado. O meu pai conta essa história, é algo que eu lembro, né, como se fosse hoje. Eu Era um sábado à tarde, meu pai lá na região do Nova Mercedes, ali na região do Santos Dumont, fazendo uma reunião, pessoal lá lascando a lenha, porque o pessoal no barro, o pessoal precisando levar o asfalto para lá. E eu soltei pipa, tal, fiquei cansado, a reunião um pouco mais longa. Eu fui para dentro da reunião, coloquei minhas coisas, a minha pipa no carro, fui e deitei no colo do meu pai. E ali eu fiquei, né? Fiquei ouvindo a Sim. discussão, as cobranças e aí teve uma senhora que falou um pouquinho mais alto com meu pai. Aí eu levantei assim, falei: "Papai, o que que ela tá querendo que ela tá tão brava?" Meu pai falou: "Filho, calma que depois eu te explico." Aham. Aí depois no carro ele foi me explicando, né, a população queria, tal. E aí, que legal, Dani, o legal foi o seguinte, para fechar esse episódio, quando meu pai conseguiu o asfalto, o prefeito Jacob Ittar, eu fui na inauguração e o meu pai falou: "Tá vendo, filho? Aquela reunião lá, quando o povo estava pedindo pro papai, hoje está se tornando, aquele sonho está se tornando realidade hoje." Ah, que E aquilo marcou bacana. muito, né, a minha vida. E, e sempre foi assim, então sempre participando. O meu pai me levava à escola todo dia, eu sempre estudei escola pública, né? Sim, Então eu estudei ali no meu prézinho na época, né? Era o pré. certo. Eu fiz ali no Tancredão, Tá, região do Campos Elíseos, e a regional onde o meu pai trabalhava era exatamente ali ao lado. Então meu pai me levava para a escola todo dia. Eu certo. saía da escola, eu não ia para casa, Você porque era ia muito distante, eu ia andar com certo, ele. tá. Ele me dava almoço e eu ia andar com ele, eu ia trabalhar com ele. Então eu fiquei nesse ritmo de vida, eu fazia lição dentro da administração regional, enquanto meu pai fazia reunião, eu estava lá fazendo exercício, estava acompanhando, né? Até hoje eu encontro pessoas que trabalharam com meu pai, né? E eu me lembro muito desse tempo. Então isso me despertou muito, né? Esse Eu, olhar, de repente, mais é, cuidadoso para a reivindicação das pessoas, né, é, Rafa? e era uma reivindicação das Sim, pessoas, mas para a gente também. sim, Porque como eu vivia aquela realidade, né, não era novidade para mim ao ver uma pessoa pedindo um por asfalto, exemplo. né? Tá, Porque também no bairro onde eu morava não tinha não um tinha. asfalto, né? Então, para a gente foi muito legal porque às vezes a gente via as coisas acontecendo. E eu via a região do Ouro Verde, Dani, a região do Ouro Verde e também a região do Campo Grande, porque depois, em determinado momento, meu pai passou a ser administrador regional da Regional 12, que cuidava da região do Campo Grande lá, eh, se desenvolver. Sim, E hoje são as duas maiores regiões de Campinas, né? exatamente, 600 mil exatamente, habitantes, exatamente. as duas regiões juntas. Então, e aí eu entrei, né? Eu fiz política estudantil, eu coordenei campanhas, Ou entrei na seja, juventude de você partido, foi se capacitar, né, fui me Rafa? capacitando, fui aprendendo, fui vivenciando isso. Aí comecei a desenvolver o meu lado profissional, empresarial também na área de informática. Sim, Tive uma escola de informática, fui professor de informática, mas sempre participando do processo político. Fundei um projeto social, Projeto Jovens do Futuro, em sim. 2002, 2001, 2002. Eu fundei esse projeto social que era um sonho da minha mãe. Ah, Porque a minha mãe sempre, a gente tem um prédio lá na região do Ouro Verde, e a minha mãe sempre fala assim: Rafa, você precisa devolver aquilo que você recebeu para as pessoas, e a gente precisa ajudar, né, as pessoas mais carentes, aquelas que não têm oportunidade, precisam ter. sim, E quando eu montei o projeto social, a região lá do Ouro Verde era indicada pelo Ministério da Justiça como a região mais carente da cidade de Campinas,
a região com maior índice de crianças e jovens se envolvendo na criminalidade, entrando no mundo No das mundo, drogas. tá, Então foi aí que nasceu o projeto Jovens do Futuro. Mas eu não tinha ainda, eu não tinha ideia eleitoral. tá. Eu gostava de fazer a política, mas eu não tinha a ideia do processo Ou eleitoral. talvez a noção, né, Rafa? Não é, eu não tinha despertado Tá, ainda. Eu falei assim, tá. bom, vou ser candidato. Sim, Não sim, era, não era a ideia, né? Eu gostava muito de fazer a política, de sim, debates, sim. E aí, montamos um projeto social, fazendo um trabalho com as crianças, envolvendo bastante voluntários lá da região. Começamos a fazer um trabalho contraturno escolar das crianças, levando as crianças para dentro do projeto Jovens do Futuro. E aí, enquanto as crianças estavam fazendo atividade, as mães ficavam lá na porta, na calçada, conversando, sem fazer nada, né? Sim. Porque não tinha como levar o filho E e depois voltar para voltar. cá, Sim, porque o preço da passagem é exato. horrível, tá? Caro. É, e aí nós começamos com curso de artesanato para essas mulheres, para essas mães. Começamos com o curso de artesanato e hoje, Dani, eu posso dizer para você, é o maior projeto social de cursos profissionalizantes da cidade. Né? Nós temos lá mais de 15 cursos profissionalizantes, cabeleireiro, manicure, secretariado, auxiliar administrativo, cuidador de idosos. Formamos mais de 40 mil pessoas, várias delas encaminhadas ao mercado de De trabalho. trabalho. Várias se tornaram empresárias, empreendedoras, né? E o projeto Jovens do Futuro, quando eu criei em 2002, nós em 2003, 2004 era ano eleitoral, e aí várias pessoas, é natural, pelo processo político, Pelo movimento. pelo movimento político, vários candidatos a vereador começou a me procurar Certo, para pedir apoio, certo. para ajudar, e, e eu nunca tinha tido a ideia. Aí tinha um dia que eu estava lá no projeto, veio uma pessoa me pedir apoio para a Tá. candidatura dele. Aí eu conversei, falei, ó, a gente tá analisando, vamos ver como é que vai Sim. fazer e tal. E aí, na hora que eu saí, tinha 3 voluntários do projeto, falou assim, Rafa, se se todo mundo pede, por que você não vai ser o nosso candidato a vereador? Ah, partiu daí, Rafa. Partiu daí, foi exatamente aí. Eu falei, mas eu ser candidato a vereador, eu nunca imaginei isso. Porque até então não passava isso pela sua cabeça. Não tinha ideia. Aí eu cheguei em casa, não era casado ainda, cheguei em casa. Eu fui contar aquilo pro meu pai. Ah, Falei, papai, aconteceu isso, fulano me procurou. sim. Meu pai começou a chorar, Ah, começou a chorar. E aí ele se emocionou. Ele falou assim, eu não acredito que um filho meu vai me dar essa alegria. ele disse isso, Disse Rafa. isso. Ele ficou emocionado, né? E aí foi quando eu Decidiu. decidi, né? Eu falei, não, eu vou. E aí eu fui candidato a vereador com 21 para 22 anos, Dani. É, eu me lembro que você era bem É, jovem, Rafa. Isso. 22. A Jennifer estava até falando aqui que lembra da musiquinha, né? Então, Da musiquinha, o jingle, né, é na o época. jingle. Mas isso marcou, porque assim, saiu exatamente a minha base eleitoral acabou saindo de pessoas que conheciam o projeto Sim, social, sim. né? E a grande maioria eram crianças que participavam. Então aí o jingle foi muito voltado com o trabalho que a gente fazia com as crianças. Então aí tinha o mascotinho, né? Fizemos gibi ainda, naquela época podia ter brinde. Sim, sim. Então foi uma campanha. E eu fui o segundo vereador mais votado da cidade de Campinas, com 11.209 votos. Eu me lembro disso. E é interessante que você está colocando, e está me vindo duas coisas aqui. A primeira, veja se faz sentido para você. Vou relembrar o Pequeno Príncipe aqui, que Uhum. existe uma passagem onde, pelas tantas, o autor diz que nós somos responsáveis, por aquilo que nós cativamos, seja para o bom ou seja para É o mal, verdade. né? Então, assim, a gente acaba sendo influenciado
e influenciamos o meio em que É vivemos, verdade. né? Ou de forma positiva ou de forma negativa. Nesse caso que você está relatando, a forma positiva, Sim, né? Então, quer dizer, poxa vida, você fez tantas observações, olhou de forma diferente que a população deu, olha, a dica para você, que talvez não tivesse pensado, mas Rafa, que tal? Em vez de você apoiar alguém, que tal você ir? Então é isso, você é responsável por aquilo que sim, você cativa. A outra coisa, Rafa, que me passa pela cabeça, e aí é uma dúvida que eu tenho, e eu vou lhe perguntar. Como é que os profissionais políticos tratam isso? Porque, por exemplo, eu, enquanto cidadã, e me corrija se eu estiver errada, por favor. Eu, enquanto cidadã, eu geralmente vou votar no candidato A, B, C ou D, vendo uma causa individual, sim, né? Então, eu, cidadã, vou votar no candidato A, B, C, D por isso. Mas o candidato A, B, C, D, ele, na verdade, precisa verificar o seguinte: o que a população está pleiteando, e eu, enquanto profissional político que sou, né, como é que eu vou atender todas essas demandas? Então, eu já entendi que nós partimos do pressuposto de ouvir a população, sim. né? Então, quais são as demandas da população, em qualquer região que você esteja, né? E a partir daí, é a gente elencar as causas que são mais urgentes. É dessa forma, Rafa? É, é quase isso, Quase Dani. É isso. quase isso, né? Eu falo assim que para mim a política ela não é profissão, ela é missão, Tá. né? Porque é a missão de você poder transformar a vida das Das pessoas. pessoas, tá. E então assim, lógico que o eleitor, né? Cada um ele escolhe o seu candidato Sim, com um determinado interesse, certo. né? Então, bom, eu tenho um filho autista. Daqui, aliás, daqui Da da sua... nossa, eu vou Exatamente. fazer mais Sim, uma por visita favor. na PAI. Mas eu tenho um filho com espectro autista. Certo, Então, as mães que vivem com os filhos com espectro autista, ela sempre olha a demanda que ela tem dentro de casa, certo. né? Eh, causa animal, que a gente vê bastante candidatos trabalhando a questão da causa animal. Então, a pessoa é apaixonada por animal, então ela escolhe o seu Por candidato. conta daquilo. Mas você tem as questões que você envolve uma população de uma maneira geral. Eu vou dizer para você, hoje eu estava lá na região do Campo Grande, Tá, no distrito do Campo Grande, estava fazendo uma visita lá, visitando os comerciantes, e aí ali na Praça da Concórdia, que é bem o centro ali do do distrito. distrito do Campo Grande, tem um posto de saúde ali próximo. Muita gente vinha conversar comigo. Tá, Rafa, a saúde está acabada, não tem médico, faz 6 meses que eu estou esperando um médico. O seu Eurípides veio dar um testemunho para mim que é de chorar. Ele está com uma prótese no fêmur, eh, quebrada desde 2013, ele aguardando um atendimento que até hoje não conseguiu, né? Esperando na fila do Mário Gatti. Então, você começa a ver que o problema, embora seja um problema individual da certo, pessoa, né, do certo. seu Eurípides ali que estava Por com, exemplo, né, com fêmur, da senhora que precisava de atendimento, de precisar de consulta, mas você vê que é um problema geral, tá. né, que é o geral ali no bairro, que as Sim. pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, né, estão abandonadas, estão largadas. Então, e é dessa forma que você começa a tomar determinadas decisões, né, Dani? Então, quando a gente fala, eu, por exemplo, como deputado agora, eu sou o deputado que mais destina recurso para a área da saúde. Sim, é verdade. Por quê? Porque é uma causa que eu acho que nós é, não vou dizer nobre, mas nós temos a obrigação, né? Porque saúde é o básico. É muito difícil você ver uma pessoa ir para um pronto-socorro, ficar 12 horas na fila aguardando para ser atendida. Chega a ser sobre-humano, né, Rafa? Sobre-humano. Então, assim, aí, às vezes, Dani, a gente vê a revolta de determinadas pessoas, né? Um pai, uma mãe,
que começa a brigar, discutir, bater boca com o médico, com o enfermeiro, que também estão sobrecarregados. Então, de um lado você tem uma população revoltada, do outro lado você tem os funcionários, né, Sobrecarregados. sobrecarregados. E aí você começa a olhar essas determinadas brigas, como aconteceu essa semana ali, por exemplo, lá no Hospital Ouro Verde. Aí a gente começa a se colocar no lugar daquela pessoa, né? Porque num primeiro momento você vê isso impacta, Esse né? embate, né? Esse embate, Isso. né? As pessoas quase se agredindo ali. Aí você fala, poxa, mas para que tudo isso? Aí você vai entender, Tá. né? Porque quando eu olho para minha filha, que tem 6 aninhos, quando ela fica com febre, eu fico desesperado. Agora imagina uma mãe com um filho no colo, filho desmaiado e não ter atendimento, né? Então, isso é algo que, a saúde é algo que mexe muito comigo, porque é muito difícil ver um senhor com 74 anos não ser atendido desde 2013. Qual a lógica disso? Nenhuma, né? Aí a gente pega a cidade de Campinas, que é a cidade com o maior imposto do Brasil, maior IPTU do Brasil, maior alíquota de IPTU do Brasil, e não devolve para a população em serviço. E também é uma cidade com um dos maiores índices de desenvolvimento É econômico, isso. né? Então, assim, nós estamos falando de um lado, Dani, nós temos duas Campinas, né? É, um lado nós temos a Campinas da referência, graças a Deus, que isso é muito bacana, né? Sim, Então, a, a Campinas do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento tecnológico, a Campinas da Unicamp, com os sim. maiores e melhores hospitais, o HC, o CAISM, As melhores as universidades. melhores universidades, os melhores hospitais, né? Porque aí você pega o Boldrini, que é uma referência, Exato. né? É uma referência no combate ao câncer infantil, não só no tratamento, mas também a doutora Silvia Brandalize faz um trabalho de pesquisa Sim, mundial. Aí você vai para Sobrapar, né? Um exato. dos únicos hospitais no mundo, doutora Vera Raposo do Amaral, faz cirurgia crâniofacial, Exato. eh, maternidade de Campinas, o Hospital da PUC. E aí, a outra Campinas, você vê a Campinas pobre, a Campinas Rechaçada. rechaçada, Campinas que não tem médico no postinho de saúde, ah, o bairro que não tem asfalto, uma obra de R$ 1 bilhão, como a obra do BRT que não foi entregue até hoje, está atrasada desde 2019. Você pega uma obra como o símbolo cultural da cidade de Campinas, que é o Centro de Convivência, Parado. parado, abandonado, né, aguardando só atraso de obra, creche sem entregar. Então, assim, eh, cidade de Campinas tem de um lado a referência, de outro lado a prefeitura, a administração pública não acompanha o desenvolvimento econômico, tecnológico da própria cidade. E é engraçado, Rafa, que você está colocando isso, que realmente é particular da nossa região. Isso também pode ser extrapolado para todo o Brasil. Sim, Não é engraçado é isso? verdade. Porque assim, nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma microrregião, que é Campinas, Uhum. ok? Mas é uma das cidades mais importantes do país, né? Porque estamos dentro A dos. 14ª em orçamento do país, né? Exatamente. Então, e isso a gente começa a ver do que acontece aqui é reproduzido em outros lugares do Sim, Brasil. Então, a gente começa a ver, e aí me permita, que é preciso olhar, como você disse, peraí, o que que está sendo reivindicado? uhum. E aí, então, o que você disse para mim, sim, a sua análise, né, de forma mais abrangente, está correta, porque é isso. Então, as pessoas vão de acordo com as suas demandas, mas eu, enquanto profissional político que sou, Sim, independente do cargo que eu estou ocupando, eu preciso olhar para isso de é forma isso, mais efetiva, é isso. né? É quem depende do sistema público, né, Dani? É que, Porque, exato, é. principalmente, porque assim, graças a Deus, você tem uma parte da população de Campinas que paga a escola particular, né? Que usa segurança privada, mora dentro de um condomínio, paga o seu plano de Que saúde, vive numa bolha, que Rafa. é, que é uma bolha muito pequena, Exato, né? é. Aí você tem o outro lado da cidade que você, né, precisa dar essa assistência, né? Como é que uma senhora, hoje eu estava lá no Campo Grande, né? Uma senhora mora na região dos Amarais,
né, e ela trabalha numa loja lá no Campo Grande. Nossa, gente. Ela sai 5 horas da manhã da casa dela, É uma para viagem, né? chegar às 8 no Campo Grande. É uma viagem. Aí, imagina, aí você pega ônibus lotado, os ônibus totalmente sucateados, a passagem mais cara, a tarifa mais cara do Brasil. Isso é verdade? E aí você se coloca no lugar daquela pessoa, como é que, que sobrevive, né? Porque sai 5 horas da manhã de casa, essa mulher sai 6 horas da tarde, Ela vai vai chegar chegar 8h30, 9 horas da noite. exatamente exausta. Que vida essa mulher leva? Não existe Com vida, né, Rafa? filhos, Exato, com marido para cuidar, uma casa para cuidar, exato. né? Então, assim, se o poder público não der um mínimo de dignidade para ela, e não é, né, não é, não é nada, é qualidade de vida, né? Porque assim, Qualidade de vida. se uma mulher dessa pega o ônibus, né, com ar-condicionado, com conforto, com uma tarifa mais barata, né, com um corredor bacana que o BRT realmente Funcione, funcionasse, exato. funcione, né, essa mulher ia ter uma qualidade de vida muito melhor. Sim. Então, o poder público não precisa oferecer algo que seja Mirabolante. mirabolante. É o básico. Aí, falando de básico, eu queria até ver aqui, porque eu anotei aqui e eu achei sensacional, e aí eu vou falar como mulher, né? É uma lei que foi sancionada, né? Agora em 18 de outubro, que garante a nós mulheres, né, o direito de um acompanhante durante as consultas médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos de saúde. Rafa, mas isso, como agora vamos voltar, isso é básico, É né? básico, Isso é né? É básico. básico. E quer dizer, até então nunca ninguém havia pensado O nisso. que que acontece, É, Dani? A gente sabe que a violência, hum, ela está presente em todos os cantos, né? todos, Todos, infelizmente. Inclusive nos consultórios médicos, inclusive nos consultórios né? médicos. Então, eh, diante das denúncias que a gente vê, né, acontecendo de abuso sexual que acontece dentro de consultórios, Sim. né, e aí você vê que muitos consultórios, seja ele eh, público ou privado, né, muitas vezes os médicos não aceitavam. É uma minoria? É uma minoria. Mas a partir do momento que você consegue enxergar essa demanda, né, nós transformamos em lei. E muito bacana que foi a semana foi, né? Que nós encontramos no consultório. Eu tive no consultório de um amigo e cheguei lá, tinha uma placa. Eu até gravei um vídeo, né? Uhum. Foi publicado, eu acho que ontem, nós publicamos, que eu cheguei e tinha um aviso lá. Lei tal, 17.800, não me lembro que. Eu não tô com a lei 17.803, aqui, Rafa. e aí garante, e estava lá escrito que garante, né, um acompanhante da sua confiança para a acompanhar na consulta. Então, é algo que isso nós recebemos a demanda, nós entendemos interessante, porque assim, o deputado ele é muito demandado, assim como o vereador, né, Dani? Hum, Porque assim, qual que é a missão do legislador, qual que né, é, do Rafa? poder legislativo? É você propor leis, no meu caso, para o Estado, Tá, né, fiscalizar o orçamento do tá, governo do Estado, destinação de emendas, certo. né? Então a gente é requisitado em vários pontos. Então, quando existe uma denúncia de determinado problema num setor público, a nossa obrigação constitucional é fiscalizar, Certo. né? Quando chega alguma demanda de uma demanda de lei que precisa ser transformada em lei, nós transformamos em lei, apresentamos o projeto de lei aí que vai para discussão dos deputados Hum, para aprovação. tá, E essa outra, né, que é a destinação de recursos de dinheiro para os municípios para determinadas obras. tá. Então, as leis,
elas são muito importantes que impactam na vida das pessoas, assim como essa que impacta na Na vida vida das da mulheres. eu posso pegar um gancho? Lógico. Porque aqui eu vou não quero entrar no mérito da questão, mas sim só, eh, colocar uma forma interessante. Eu vou fazer 2 apartes aqui. Ô Rafa, porque assim, a gente tem, na verdade, tem aumentado de forma gigantesca, vou colocar dessa forma, a violência contra a mulher. Eu acompanho, e me permita citá-la aqui, a doutora Gabriela Mansur, que eu sou muito, eh respeito muito o trabalho dela, acho ela, assim, muito categórica, né, e muito, assertiva nas colocações dela. E ela disse que, por exemplo, por mais que existam todas as leis, né, obviamente, de proteção à medida Maria da Penha, né, não vamos se alongar na questão aqui, mas o que ela diz é o seguinte, que mesmo assim, tendo toda essa lei, o Estado às vezes não consegue prover uma segurança efetiva para a mulher, né, que sofreu alguma agressão, que está sob a medida protetiva Uhum. Da Maria da Penha. E aí eu vi que você colocou aqui, e eu achei assim, para mim, pelo menos Daniela, enquanto mulher, né, o uso de tornozeleira eletrônica para os agressores, né, de Uhum. mulheres, né? Aqui nem vamos entrar no mérito da causa, mas é uma forma de o Estado também ser corresponsável e nós, enquanto mulheres, de qualquer situação, nos sentirmos um pouco mais protegidas. É exatamente Não isso, é Dani. É, isso? porque assim, o Estado, ele não consegue controlar, Não tem né? como. Não, Não é é? praticamente impossível, porque você está lidando com a vida de duas pessoas Exato. livres, Livres, isso. né? E hoje tem algo muito interessante, né? Então a mulher agredida, por exemplo, violentada, ela, a partir do momento que ela chega na delegacia, aqui em Campinas tem duas Da delegacias da mulher, mulher. exatamente, é. A delegada entendendo que aquele fato narrado Certo. pela vítima oferece realmente risco à vida dela, Tá. ela pode dar a medida protetiva, não precisa mais ir para o juiz, para o judiciário. A própria delegada pode Já faz isso ali, oferecer na hora. exatamente. Tá. E aí, o que agora, né, algo muito interessante e que está em fase de teste, não é algo ainda oficial, mas tá já em fase de teste, é de que a partir desse momento o agressor ele é chamado, né? Tem todo o Sim. depoimento, o direito à defesa, mas ele usa ele tendo a medida protetiva, ele usa a tornozeleira eletrônica. E isso, é, ele chegando, né? Ele atravessando aquele limite ali, chegando próximo à A vítima, vítima, por exemplo. a vítima ela vai ser acionada pelo celular, né? Então podendo, Hum, né, se esconder, né? chamar, de repente, a guarda municipal, no caso Então, de mas aí que Campinas. tá, Ah, a própria tornozeleira vai já avisar a avisa. vítima, vai avisar a guarda municipal, a polícia militar e a polícia civil, né? Ah, Então, você sabe que aquela mulher, aquela vítima, ela tá correndo um sério risco. tá. Então, ela precisa se resguardar, mas ao mesmo tempo o Estado precisa garantir a proteção dela. Isso, é aí que eu queria chegar, nesse sentido, que do Estado também dar um. Vou usar entre aspas, tá, Rafa? Se eu usar os termos errados, por favor, me corrija. Entre aspas, um suporte à vítima, de Sim, que, olha, estou segura, né? é isso. Porque, como você falou, não dá para controlar duas pessoas livres. E é muito difícil, viu? Assim, é, o maior problema, Dani, é a mulher ser encorajada a denunciar, Exatamente, é aí, né? é aí. Eu vejo muito isso, principalmente dentro do nosso projeto social, Tá, né? Nosso, eu vou falar pelo menos acima de 80%, tá, né, são mulheres que frequentam o nosso trabalho social. certo, E lá nós lidamos com todo tipo de problema dessas certo. pessoas. Então, pessoas que chegam lá com problema financeiro, que precisa de uma qualificação profissional, pessoas que chegam lá em depressão. Então, e nós temos uma psicóloga lá.
e que nós Hum, identificamos muita violência doméstica, doméstica. né? E que a gente tem todo o trabalho, né, de psicologia, né, para ajudar essa mulher a ser encorajada, né? Porque a mulher precisa denunciar. Ela precisa Eu também denunciar, acho, eu concordo com né? você, Rafa. Então, isso é importante. Às vezes a mulher tem muito medo, porque depende financeiramente Exato. do companheiro, do marido, De da quem quer que pessoa que seja, é né? do companheiro, mas ela precisa denunciar. E o Estado, Dani, do outro lado, precisa oferecer esse suporte a Esse ela. suporte, exato. Para que a gente tenha um pouco de. Eu achei que é paz, É isso, confiança, é né? No isso. sentido, ficar um pouquinho menos em estado de alerta, E né? Dani, o bacana é o seguinte, que quando acontece esse tipo de coisa, principalmente lá no projeto, né, que a mulher ela é encorajada a denunciar, ela faz a denúncia, a delegacia dá o suporte a ela e nós damos o preparo profissional. E Hum, muitas mulheres tiveram as suas vidas por transformadas conta por conta do projeto do projeto social, social. né? Nós tivemos um depoimento recentemente, final do ano, eu tive um depoimento de uma senhora que ela nunca trabalhou na vida. O marido nunca deixou. E ela estava fazendo aquele curso escondido do marido. Escondido do marido. E aí, no final do curso, só foi choro, né? Porque Sim, quando você ouve um depoimento sim. desse, né? Todos se emocionam. E ela falou assim: esse trabalho social transformou minha vida. E hoje eu tenho a coragem de chegar em casa, porque o marido dela sempre desfez dela. O marido dela sempre falou o seguinte: você não serve Não para serve para nada, nada. você não vai conseguir nada, você nunca vai conseguir estudar, você nunca vai, né? E só ia colocando ela para baixo. E ela se sentia dessa forma. Sim. E ela foi pro projeto social, que uma amiga arrastou ela, foi arrastada e ela foi escondida. Ela pegava o diploma, falava, isso aqui é a grande prova que eu posso. E hoje, se o meu marido não estiver feliz, quem vai sair de casa é ele. Olha que interessante, Rafa. Muito interessante. E transformou a vida da senhora. E ela já começou a trabalhar num salão de beleza na região. Então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que, assim, quando nós temos, né, um olhar diferente à população, nós somos capazes de mudar É vidas. isso, É é isso, isso. né? É uma vida, né? É uma vida. E aí é interessante, Rafa, porque assim, a gente começa a ver que é um trabalho de formiguinha, Literalmente. né? Porque você começa, como você disse, você começou no Campo Grande, no Ouro Verde, e aí isso se espalhou por Campinas toda. Você foi crescendo enquanto profissional político Uhum, na nossa cidade, e depois isso extrapolou as fronteiras e hoje sim, é uma amplitude estadual, vamos sim. chamar dessa forma, né? Eh, Posso falar sobre futuro, então eu queria colocar, para quem não sabe, eu te vejo lá. Você também tem um programa lá, Século XXI, na TV Isso. Século XXI, né? É muito bacana, para quem não teve a oportunidade de ver, é muito bacana. Que mais, Rafa, que podemos falar sobre o futuro? Bom, Dani, então vamos lá, né? Eu falei um pouquinho da minha história de 2004, fui reeleito em 2008, cacei dois prefeitos na Sim, cidade, não sei, acho que você se sim, lembra, né? sim, sim. Dois prefeitos que foram envolvidos por corrupção num desvio de 700 milhões de reais apontado pelo Ministério Público. Fiz a cassação e, assim, aquilo num momento muito ruim para a cidade, Sim. mas para mim, como agente público, para mim foi uma experiência muito grande, né? Foi uma experiência boa que através daquilo eu aprendi muito, Uhum. né? Fui presidente da Câmara, você disse no início, Sim. presidente da Câmara, e que eu tenho a alegria e a honra de dizer que foi o presidente que mais economizou na história da Câmara Municipal. Então, nós tínhamos um orçamento de 120 milhões de reais
quando eu assumi, nós tínhamos 1.700 cargos comissionados, 1.700 assessores. Eu cortei 1.572 cargos de assessores, economizei metade do orçamento da Câmara Municipal. Quando assumi, nós gastávamos R$70 mil de cafezinho dentro da Câmara Municipal. R$70 mil. Oi. R$70 mil por mês de café. Nós conseguimos diminuir isso aqui para R$6 mil, né, para 600 funcionários dentro da Câmara Municipal, entre funcionário assessor e efetivo. Uhum. Então, esse dinheiro economizado, né, volta Para o município. para o município para que seja investido Em outros em outros lugares. lugares, em áreas preferenciais. Aí, Dani, 2018 foi meu primeiro mandato de vereador, de deputado, Sim. né? Agora, 2022, eu fui reeleito. Reeleito. Em 2020, fui candidato a prefeito, né? Sim. Fui para o segundo turno, Me lembro. com o atual prefeito. Perdemos por uma diferença muito pouco, a gente estava passando por um momento complicado de pandemia, Exatamente. né? Onde o atual prefeito ele falava, bom, eu sou médico, eu vou resolver o problema. E a gente vê que o problema da saúde só piorou. Esse ano aqui nós temos eleição, Sim, né, municipal. municipal. Tenho discutido muito internamente a possibilidade interna no partido de disputar a eleição como Com prefeito, prefeito. né, colocando o nome à disposição. Porque o Poder Executivo, ele oferece mais oportunidade para que você possa realizar a vida das pessoas. Que aí né? você está falando do caso de prefeitura, De por prefeito, exemplo, né? de Tá, prefeito, de prefeito, governador, tá. de presidente. Aham. E assim, a gente vive num momento político, Dani, que é um momento político muito difícil, né? Sim. É uma linha muito tênue, né? Demais. Ou é aquele negócio, ou você é direita ou você é esquerda. Você não tem o meio né? termo. Você não tem o meio termo. Isso. E eu sempre digo o seguinte, que, lógico, no momento eleitoral, a gente defende as nossas ideologias, Sim. a gente defende aquilo que a gente acredita. Passou a eleição, quem precisa ser prioridade é a população, é o município. Exatamente, exatamente. Né? Então não dá para a gente viver de ideologia. Né? Eu sempre digo muito isso. Às vezes as pessoas perguntam assim: você é de direita ou você é de esquerda? Alguém pergunta para uma mãe, para um pai, quando está lá no pronto-socorro, se ele é de direita ou se ele é de esquerda? Jamais. E ele quer saber se o prefeito, se o deputado é de direita ou se é de esquerda? Imagina. Ele precisa ter o seu problema resolvido. Exatamente, né? exatamente. Então, eu acho que assim, eu sempre trabalhei muito na questão do diálogo. Né? Eu tenho meus propósitos políticos, né? Eu faço aquilo que eu acredito, mas eu não deixo de dialogar. Para você ter uma ideia, eu falo muito com o atual prefeito. Certo. Embora seja oposição Sim. a ele, Sim. né? E oposição declarada, Sim. mas eu falo muito com ele. Claro. Porque quando eu preciso trazer recurso para a cidade, que nem tô trazendo dois batalhão do Corpo de Bombeiro para Campinas, um para Ouro Verde e um para Campo Grande. Exatamente. Eu estou mandando dinheiro para o município construir. Exato. Falo com o prefeito. Sim. Falo e não tem problema. Mando mensagem, ligo para ele, né? Então, assim, quando a gente precisa fazer algo que é benéfico à população, que vai impactar na vida da população... Não existe lado. Não existe lado, né? Então, assim, eu não estou pedindo para mim. É a né? população. É a população. Exato. Então, eu sempre falo, precisa falar com o prefeito? Eu falo. Precisa falar com o governador? Fala. Que eu tenho uma proximidade muito grande, né? E é um cara que eu tenho admirado muito, eu falo. Né? Precisa falar com o presidente da República? Tem as minhas diferenças, mas eu sento. Também, sim. Também sento, porque assim, quando eu olho para minha cidade e vejo um povo que precisa ser atendido, não tem como não chegar lá no Ministério da Saúde, no Ministério das Cidades, no Ministério da Infraestrutura e não buscar recurso para a nossa cidade. Então é dessa forma que eu trabalho, Dani. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na política do diálogo e não da política da agressão, daquele enfrentamento. Eu acho que
quando você tem um debate mais acalorado, no Sim. momento eleitoral, isso é É natural. normal, É exatamente, é normal, porque normal. você vê duas políticas 2 diferentes, né? lados, Dois exato. lados, né? Muitas vezes discutindo somente as questões ideológicas, E não propostas? não propostas, né? Porque assim, eu tenho as minhas ideologias, né? Eu Claro. posso, né? Por exemplo, sou contra o aborto, sou contra a liberação das drogas. Então, mas esse é um debate legal a gente fazer. Mas e a senhora e a dona Maria, o seu João, que está esperando há 10 anos na fila para fazer a A prótese, prótese. né? Ou uma senhora que está com câncer de mama e que está precisando ser atendida, precisa fazer o tratamento oncológico. Uma criança com espectro autista que precisa ser atendida. Exato. Então, assim, a gente precisa olhar para o bem comum, né? Ideologia é legal, precisa ser discutido, precisa. Mas a gente tem tanta coisa para discutir que impacta na vida das pessoas, Exatamente. né? Exatamente. Na verdade, Rafa, nós estamos falando sobre pessoas, né? Você está dizendo, o mais importante de tudo são as pessoas. Nós estamos caminhando para o final, conversa boa passa rápido. Passar rapidinho, né? Eu queria ver com você se você, se alguma coisa eu não perguntei, você queria falar, e uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir futuramente, né? De repente não vai assistir agora ao vivo, mas vai ver depois essa conversa. Que mensagem que você deixaria para todos que nos estão assistindo ou nos vendo, Dani, ouvindo também? eu sei que falar de política é muito difícil, né? Então, muitas pessoas elas estão desacreditadas da política. Mas eu posso dizer o seguinte: a política é a única forma capaz de mudar a realidade do país e do mundo. Precisamos falar sobre política, né, Rafa? Precisamos, porque a política está no nosso dia a dia, né? Nós fazemos políticas todo dia, não a política partidária, Sim, né? sim. Mas a Dani faz uma política empresarial, né? A política está no posto de combustível, a política está presente no preço do pãozinho, está no alimento, na cesta básica, a política está dentro da igreja, né, da nossa religião, né, dentro da nossa liderança. Então, assim, a mensagem que eu posso deixar é o seguinte: se você não acredita, não acreditar na política, você desacreditou de tudo, É. né? É assim também, né, Rafa? A gente precisa conhecer para reivindicar. É isso. Não podemos falar, eu não gosto de falar sobre política. Tá, você pode até não gostar, mas são coisas que precisamos entender, conhecer, É. para poder decidir. Dani, todos nós, né, todo ser humano, ele é passível de erros, Sim, de todos, problemas, claro. né? Na política, a gente vê isso de forma escancarada. Hum, Desvio de dinheiro, corrupção, né? Mas eu sempre digo o seguinte: as pessoas elas precisam conhecer o seu candidato, exato, precisam buscar a informação do seu candidato, exatamente. É aí. né? Ele pode errar lá na frente? Pode. É um ser humano, como Sim, qualquer outro. Mas, e além de votar, de acreditar, cobrar, né? é sobre isso, É Rafa. sobre É isso. Porque sobre assim, isso. hoje, Dani, antigamente era mais difícil, porque era um telefone fixo, você era presencial. Era Hoje, inacessível, né, Rafa? inacessível. Hoje o político, Dani, a gente se falou por Por rede WhatsApp, social, rede por social, WhatsApp, exatamente, né? exatamente. Então, assim, você fez o contato no Instagram, eu te respondi, mandei meu contato, você me adicionou. Então, Exatamente. assim, isso é importante, porque a população ela consegue chegar, né? Até as Ela pessoas. consegue, né? De uma forma ou de outra chega. Então, assim, hoje a população, eu sempre falo assim, a obrigação não termina no voto. A obrigação começa no voto. Porque a Exatamente. partir do momento que eu votei, Exatamente. né, eu tenho que acompanhar, né, e tenho que cobrar. Tenho que cobrar, porque se o meu candidato ele não correspondeu, daqui 4 anos ele vai de novo para a urna, Exatamente. né? E aí é que a gente está falando sobre o conhecimento.
E não é você cobrar xingando o candidato. Olha, você disse tal coisa que até agora não aconteceu. Aconteceu. Por Quando é que vai quê? Quando é que vai acontecer? Por acontecer? que que não Por que não aconteceu? aconteceu? Né? E A ele co- tem que ter uma explicação. Exatamente. Uma coisa efetiva. É isso. É Porque se isso. todo mundo tivesse esse pensamento, Rafa, as coisas aconteceriam. É isso. E não do tipo, eu vou deixar para lá porque é política, eu não quero saber. Não, É isso. né? Tem que acompanhar. Temos que conhecer para cobrar, É isso. Exatamente isso. não é? Então é essa a mensagem, É Dani. essa a mensagem. Assim, a população, ela precisa, embora mudou muito, né? Hoje a população está participando muito mais, mas precisa ainda mais. É exatamente isso. Precisa conhecer. Conhecer. Então, o recado para todos vocês é buscar informação do seu candidato, seja ele qual for, Sim, né? De certa forma, estamos fazendo isso aqui hoje, né, é Rafa? verdade. De Toma certa cuidado forma. com as fake news também, né, Não Dani? é Porque chega o muita. momento eleitoral aí, Exato, exatamente. Tomar muito cuidado, porque a gente precisa ter informação para distinguir o que está sendo falado, o que é fofoca, o que é é isso. boato, porque a fofoca e o boato sempre houve. Tem que separar o joio do trigo, não tem o Exatamente. ditado? Separa o Sempre, joio do sempre, trigo. sempre separar o joio do trigo. E eu acho que é dessa forma. Eu fiquei muito feliz, porque eu coloco aqui, tenho uma admiração como você, como Obrigado, pessoa e Dani. profissional, né? E acho que é uma oportunidade das pessoas verem você mais de perto, né? Conhecer um pouco mais a sua forma de pensar, a sua forma de dirigir as suas coisas, né? Uhum. Enquanto para Campinas, para o estado de São Paulo. Então, eu acho que é essa questão. Sinto até que eu ficaria mais tempo aqui, viu, Cara, Rafa? tinha muita coisa para falar Nossa, aqui, muita né, coisa para Dani? falar. Mas isso, na verdade, é um convite para você voltar, quando você quiser. Obrigado, Dani. Então, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, Eu que pela agradeço. sua confiança e por ter estado aqui. Eu queria fazer um brinde a esse episódio, desejando saúde para você, Obrigado, tá bom? Dani. Eu que agradeço, agradeço a você, a todos que estão assistindo. Convidar as pessoas, né? Convidar as Acompanhar pessoas. um pouquinho o nosso trabalho, Exato. Rafa Por Zimbaldi, favor. e que Deus abençoe muito. Amém. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui com o seu público. Eu que agradeço, Um brinde. Rafa. Saúde, viu? Saúde. E você que acompanhou a gente até aqui, estamos então no Instagram, YouTube, Spotify. Se você não conseguir ver ao vivo, tá lá depois nas plataformas. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigada, viu?